Em apenas 47 dias, desapareceram 37,6 milhões de onças de prata dos armazéns da Comex. Não foram vendidas, não foram consumidas, foram simplesmente retiradas. Quase ao mesmo tempo, 4 grandes bancos na Coreia do Sul declararam silenciosamente que suspendiam a venda de prata física por tempo indeterminado, sem conferência de imprensa, sem explicações, apenas uma retirada súbita. A prata é frequentemente descrita como um metal industrial, substituível, abundante e relevante. E, no entanto, o JP Morgan acumulou, ao longo de 14 anos, 169 milhões de onças, quase 9% da oferta mundial. Se a prata realmente não tivesse importância, porque desapareceria mais rapidamente, precisamente nos locais onde se espera transparência. E porque são precisamente as instituições mais próximas do sistema as primeiras a recuar. Para compreender por que é que a prata está hoje a desaparecer dos armazéns, é necessário primeiro compreender o que a prata realmente é dentro do sistema e o que já deixou de ser. Durante milhares de anos, a prata foi dinheiro. Não era apenas mais uma matéria-prima, mas uma referência de valor. Nos Estados Unidos, esse papel terminou oficialmente em 1965, quando a prata foi retirada das moedas em circulação e substituída integralmente por moeda fiduciária. Desde então, a prata existe num estado paradoxal. É simultaneamente uma matéria-prima estratégica e um produto financeiro especulativo. O mercado moderno da prata não é dominado pelo metal físico, mas por contratos. Os contratos a prazo, os chamados futures, permitem negociar prata sem nunca lhe tocar. Esses contratos formam o preço de referência, embora apenas uma pequena fração resulte efetivamente na entrega do metal físico. Em condições normais, este sistema funciona sem problemas, porque a confiança preenche a lacuna entre o papel e a realidade. Um sinal de alerta central nesses mercados é a chamada backwardation. Ela ocorre quando o preço para entrega imediata é superior ao preço para entrega futura. Num mercado bem abastecido, deveria acontecer exatamente o contrário. A backwardation indica que o material físico disponível agora é mais valioso do que uma promessa de entrega no futuro. Historicamente, este padrão não é desconhecido. Em 1980, os irmãos Hunt tentaram adquirir grandes quantidades de prata. O preço lhe subiu de forma explosiva. Mas, em vez de deixar o mercado funcionar, a COMEX alterou as regras. Com a chamada Silver Rule 7, foi proibida-se a compra de novos contratos, enquanto as vendas continuaram a ser permitidas. O preço colapsou, não por causa da oferta e da procura, mas devido a uma intervenção nas regras do jogo. A diferença em relação à situação atual não está no mecanismo, mas no contexto. Naquela época, a prata era sobretudo um ativo monetário e especulativo. Hoje, é um material-chave para a tecnologia solar, a mobilidade elétrica, a infraestrutura digital e os sistemas militares. Isso torna a evolução atual mais relevante do que uma simples história de mercado. Quando falta prata, não são apenas os investidores que são afetados, mas também as cadeias de produção, a soberania tecnológica e, em última instância, a capacidade de ação dos estados. A questão decisiva, portanto, não é se o preço da prata vai subir ou descer, mas sim, o que acontece a um sistema quando uma matéria-prima estratégica é simultaneamente abstraída financeiramente e se torna fisicamente escassa. A primeira ruptura no sistema da prata não surge do lado da procura, mas do lado da oferta, e esta ruptura é estrutural, não cíclica. Em 2024, o consumo industrial de prata situou-se em cerca de 680,5 milhões de onças. Em contraste, a produção mineira global não conseguiu satisfazer esse nível de procura. O resultado foi um déficit de aproximadamente 148,9 milhões de onças num único ano. Mais decisivo ainda é o fato de este déficit não ser um caso isolado, mas parte de uma sequência. Ao longo de vários anos,
acumulou-se um déficit cumulativo que não pode simplesmente ser compensado. A razão reside na forma como a prata é extraída. Cerca de 70% da produção mundial de prata não provém de minas primárias de prata, mas surge como subproduto da extração de cobre, zinco ou chumbo. Isto significa que, mesmo que o preço da prata suba, a oferta reage apenas de forma muito lenta. As minas não são expandidas por causa da prata, mas por causa de outros metais. A prata acompanha, ou não, nos mercados clássicos de matérias-primas, um aumento de preços envia um sinal simples, mais oferta. No caso da prata, esse sinal funciona apenas de forma limitada. As decisões de produção situam-se fora do próprio mercado da prata. Isso cria um sistema em que a escassez não pode ser resolvida a curto prazo. A isto soma-se um segundo fator, frequentemente ignorado: o esgotamento. Muitas das jazidas mais produtivas já foram exploradas. Novos projetos são intensivos em capital, complexos do ponto de vista regulatório e necessitam de anos, por vezes décadas, até se tornarem produtivos. A oferta atual é, por isso, em grande medida o resultado de decisões tomadas no passado, e não dos preços de mercado atuais. Neste contexto, o tempo desempenha um papel decisivo. Quando a prata física é retirada dos armazéns, não pode ser rapidamente substituída. Ao contrário dos ativos financeiros, não é possível criar metal adicional para comatar estrangulamentos. Cada saída aumenta a tensão no sistema. É aqui que a discrepância entre papel e realidade começa a tornar-se visível. Enquanto, no papel, podem ser negociados contratos praticamente ilimitados, a oferta física permanece finita. O sistema só funciona enquanto poucos intervenientes exigirem simultaneamente a entrega física. A escassez não é, portanto, um choque súbito, mas o resultado de um desequilíbrio estrutural de longo prazo. Ela surge onde uma matéria-prima estratégica é simultaneamente financiarizada e industrialmente indispensável, sem que a sua oferta possa crescer em conformidade. A próxima pergunta, por isso, não é se a prata é necessária, mas sim quem terá acesso à prata física quando já não houver suficiente para todos. Quando a oferta de prata é estruturalmente limitada, a questão da procura ganha um novo significado. Mas também aqui não se trata de consumo no sentido clássico, e sim de priorização dentro de um sistema tecnológico. A prata não é um metal de luxo, é um metal funcional. A sua condutividade elétrica única, a sua resistência à corrosão e a sua fiabilidade em condições extremas tornam-no um componente indispensável da tecnologia moderna. Nos módulos solares, a prata permite que a energia seja efetivamente transportada. Nos veículos elétricos, ela liga sistemas de controlo, baterias e sensores. Na infraestrutura digital, desde redes 5G até centros de dados, a prata faz parte da base invisível. Esta procura não é especulativa, está incorporada em estratégias políticas e industriais de longo prazo. A expansão das energias renováveis, a eletrificação dos transportes e a digitalização de sistemas estatais e militares geram uma necessidade constante e não negociável. A prata é consumida, não armazenada. Ela desaparece do ciclo. Aqui, a lógica do mercado começa a mudar. Quando uma matéria-prima é simultaneamente industrialmente necessária e de disponibilidade limitada, deixa de ser distribuída exclusivamente através do preço, passando a ser distribuída através do acesso. Quem é considerado sistemicamente relevante recebe prioridade. Quem não é, espera, ou fica sem nada. Um olhar para a China ilustra claramente esta dinâmica. Relatórios indicam que as reservas de prata na Bolsa de Xangai diminuíram cerca de 86% num curto espaço de tempo. Ao mesmo tempo, aproximadamente 660 toneladas de prata foram enviadas apressadamente para Londres, não por excesso, mas por necessidade. Durante muito tempo,
Londres foi considerado o último grande reservatório de liquidez de prata física. No entanto, também ali as reservas começaram a encolher. Movimentos desta natureza não correspondem a comércio normal. São redistribuições dentro de um sistema sob tensão. Quando o material é deslocado entre continentes, isso raramente acontece por razões de eficiência. Acontece porque determinados pontos do sistema têm de ser priorizados. Em paralelo, aplicações relacionadas com a segurança ganham maior destaque. A prata desempenha um papel em armas de precisão, sistemas de comunicação e eletrônica militar. Num contexto geopolítico de crescentes tensões, o acesso a esses materiais torna-se uma questão de capacidade de ação nacional. Neste contexto, o mercado perde a sua neutralidade. As decisões sobre quem recebe prata tornam-se políticas. Não são tomadas publicamente, mas administrativamente. Não através de leilões, mas por contingentes proibições e recuos silenciosos. A procura industrial por prata não é, portanto, um fator isolado. Ela faz parte de um movimento mais amplo, no qual matérias-primas transitam do mercado para o espaço estratégico. Nesse espaço, aplicam-se outras regras e outras prioridades. A questão decisiva desloca-se novamente. O que acontece ao mercado global quando uma matéria-prima central deixa de ser distribuída livremente e passa a ser atribuída de forma estratégica? Para além da oferta e da procura industrial, existe um terceiro nível, menos visível, mas de importância decisiva, o nível financeiro. Aqui, a prata não é extraída nem consumida, mas multiplicada, sob a forma de contratos. Em bolsas de futuros como a COMEX, a prata é negociada predominantemente como um produto de papel. Um contrato representa uma determinada quantidade de metal, sem que compradores ou vendedores tenham de possuir a prata física. Na prática, existem frequentemente centenas de contratos para cada única onça de prata real. Segundo estimativas, essa relação situa-se temporariamente entre 100 e 400 direitos em papel, por cada onça física. Este sistema não foi concebido para entregas em massa. Baseia-se na suposição de que a maioria dos participantes do mercado liquidarem as suas posições em numerário. Enquanto essa confiança existir, a diferença entre papel e metal permanece invisível. Só quando os agentes passam a exigir, em maior número, a entrega física é que a fragilidade estrutural se torna evidente. Neste enquadramento, os grandes bancos desempenham um papel central, atuam como market makers, fornecem liquidez e mantêm posições short significativas. Essas posições estabilizam o mercado em fases calmas, mas geram um risco sistêmico considerável, pois funcionam apenas enquanto a procura física puder ser controlada. A história mostra como os sistemas reagem em momentos desse tipo. Em 1980, quando a crescente procura física impulsionou o preço da prata, a COMEX interveio. Com a chamada Silver Rule 7, novas posições de compra foram proibidas, enquanto as posições de venda continuaram a ser permitidas. O mercado colapsou, não por mudanças fundamentais, mas devido a uma alteração das regras. Tais intervenções não são exceções, mas expressões de autodefesa sistêmica. Os mercados financeiros são concebidos para simular estabilidade, mesmo quando a base material se encontra sob pressão. A formação de preços torna-se secundária em relação à manutenção da ordem. Neste contexto, a retirada dos bancos do comércio de prata física adquire um novo significado. Não sinaliza necessariamente uma escassez imediata, mas um risco estrutural crescente. Quem vende metal físico assume obrigações de entrega. Num sistema sob tensão, esse papel torna-se cada vez menos atrativo. Os mercados de papel podem comprar tempo, podem amortecer a volatilidade e gerir expectativas, mas não podem criar prata. Quando a camada financeira perde a capacidade de absorver tensões, a realidade material vem à superfície. A questão decisiva, portanto, não é como se forma o preço da prata, mas sim
Quem suporta as consequências quando um sistema baseado em promessas colide com limites físicos? Para enquadrar a dinâmica do mercado da prata, ajuda a compará-la com outras matérias-primas estratégicas, não porque os seus mercados sejam idênticos, mas porque os padrões de reação dos estados tendem a ser semelhantes sempre que a escassez de materiais ganha relevância política. Um exemplo frequentemente citado são as terras raras. A China controla cerca de 70% da extração global e mais de 90% do processamento. Essa dominância não surgiu por acaso. É o resultado de uma política industrial de longo prazo, de subsídios estatais e de controlos de exportação direcionados. Quando no passado a China restringiu as exportações, os preços não reagiram de imediato, mas as cadeias de abastecimento das indústrias ocidentais ficaram sob pressão. O mercado manteve-se formalmente aberto, mas o acesso tornou-se político. A prata segue um caminho diferente, mas o resultado aproxima-se. Enquanto as terras raras estão concentradas geograficamente, a prata está distribuída globalmente, mas funcionalmente vinculada. Está profundamente integrada em processos industriais que não podem ser ajustados a curto prazo. Isso confere uma vantagem estratégica aos estados com acesso a reservas físicas, mesmo sem proibições formais de exportação. Outro ponto de comparação é a relação entre o ouro e a prata. Historicamente, essa relação situou-se durante longos períodos em torno de 69 para 1. Em fase de tensões monetárias ou industriais, afastou-se desse valor. Atualmente, encontra-se significativamente mais elevada por si só. Isso não é prova de uma avaliação incorreta, mas é um indício de funções diferentes dentro do sistema. O ouro é principalmente armazenado, a prata é consumida. Esta assimetria ganha importância à medida que a escassez física aumenta. As consequências sistêmicas de uma evolução deste tipo são profundas. Para essa indústria, a escassez de prata significa custos mais elevados, mas, sobretudo, incerteza no planeamento. Cadeias de produção, concebidas para entregas just-in-time, reagem de forma sensível a estrangulamentos no fornecimento. Os atrasos propagam-se desde o nível das matérias-primas até o produto final. Para os mercados financeiros, surge um risco diferente. Se mesmo uma pequena parte dos participantes exigir a entrega física, as estruturas baseadas em papel entram sob pressão, não porque sejam fraudulentas, mas porque assentam em pressupostos estatísticos. Esses pressupostos só são válidos enquanto a procura física permanecer excepcional. Ao nível estatal, agrava-se a desigualdade entre países com recursos próprios, capacidade de refinação ou reservas estratégicas, e aqueles que dependem inteiramente de importações. Num sistema sob tensão, o acesso torna-se uma questão de relações políticas, e não apenas de eficiência econômica. Essas deslocações raramente ocorrem de forma aberta. Acontecem gradualmente através de decisões administrativas, priorizações silenciosas e ajustamentos regulatórios. Os mercados continuam a existir formalmente, mas o seu modo de funcionamento altera-se. Os preços já não refletem apenas a oferta e a procura, mas também ponderações políticas. O mercado da prata torna-se, assim, um exemplo de uma evolução mais ampla. Quando as matérias-primas se tornam estratégicas, os mercados perdem a sua neutralidade. Transformam-se em instrumentos dentro de uma estrutura de poder mais ampla. A questão central, portanto, não é se a prata se tornará escassa, mas sim como os sistemas globais reagem quando as bases materiais deixam de estar livremente disponíveis e passam a ser cada vez mais administradas. Quando os mercados atingem limites físicos, os sistemas enfrentam uma decisão fundamental, não sobre se devem reagir, mas sobre como. A história mostra que situações desse tipo raramente são resolvidas por um único ator. Em vez disso, surgem adaptações paralelas, ao nível estatal, industrial e institucional. Ao nível do Estado,
A transparência tende a recuar, enquanto o controlo ganha importância. Reservas estratégicas deixam de ser comunicadas abertamente, passam a ser acumuladas de forma discreta. Matérias-primas, como a prata, aparecem cada vez menos no debate público, embora o seu papel na infraestrutura, na energia e na segurança esteja a crescer. Esta contenção não é acidental. Quanto mais escasso se torna um bem, maior é o incentivo para limitar a informação e preservar margens de manobra. Em paralelo, os estados procuram reduzir dependências. A construção de cadeias de abastecimento nacionais, o fomento de capacidades de refinação domésticas e os investimentos em reciclagem refletem essa tendência. No entanto, tais medidas produzem efeitos a longo prazo. Não alteram a escassez atual, apenas deslocam os riscos para o futuro. Os sistemas compram tempo, não soluções. A indústria reage de forma mais pragmática. As empresas ajustam os projetos, reduzem a quantidade de prata por unidade ou procuram substitutos. Mas as alternativas tecnológicas têm limites. A prata não é utilizada por conveniência, mas por propriedades físicas que não podem ser substituídas arbitrariamente. Os ganhos de eficiência abrandam o consumo, mas não o eliminam. Os atores institucionais, por sua vez, adaptam os seus papéis. A retirada dos bancos do comércio de prata física faz parte de uma evolução mais ampla. Quando os riscos se tornam difíceis de calcular, os intermediários recuam. Os mercados perdem profundidade e resiliência. O que resta é um contato mais direto entre produtores e utilizadores finais, menos flexível, mas mais próximo da realidade material. Estas adaptações apontam para diferentes trajetórias possíveis do sistema. Numa delas, o mercado mantém-se formalmente existente, mas o acesso passa a ser cada vez mais regulado. Os preços continuam a existir, porém perdem a sua função central de coordenação. Noutra trajetória, a coordenação desloca-se mais fortemente para acordos bilaterais e contratos de fornecimento de longo prazo. Os mercados transparentes são substituídos por redes. Nenhuma dessas trajetórias é nova. Elas surgiram repetidamente na história, sempre que matérias-primas adquiriram uma dimensão relevante para a segurança. Petróleo, urânio, terras raras, todos atravessaram fases em que os mecanismos de mercado foram complementados ou substituídos por prioridades políticas. A prata não segue este padrão de forma idêntica, mas de forma reconhecível. Não se trata de uma transição abrupta, de um dia para o outro. É um processo lento, no qual as regras se deslocam sem serem oficialmente alteradas. Os mercados parecem estáveis enquanto os seus fundamentos se transformam. A questão decisiva, portanto, não é qual solução é a correta, mas sim que forma de ordem emerge quando a escassez material se torna uma condição estrutural permanente. Esta análise não oferece uma orientação de ação nem uma previsão. Limita-se a descrever um sistema em transição. Os mercados funcionam bem enquanto a escassez permanece teórica. Quando ela se torna física, o poder desloca-se, de forma silenciosa, administrativa e muitas vezes invisível. A prata evidencia este processo não por ser excepcional, mas por se encontrar numa interseção entre a indústria, o sistema financeiro e a priorização estatal. As questões em aberto permanecem deliberadamente sem resposta. Quem decide sobre o acesso quando os mercados perdem a sua neutralidade? Que papel ainda desempenham os preços quando a disponibilidade se torna política? E como se transformam os sistemas quando a realidade física passa a pesar mais do que promessas abstratas? Essas questões não dizem respeito apenas à prata, dizem respeito à energia, à tecnologia, à infraestrutura e, em última instância, à ordem segundo a qual são tomadas decisões econômicas. As crises raramente começam com um colapso, começam com uma deslocação das regras.